Você precisa saber esses verbos. Eles são os verbos mais famosos, mais usados no inglês. Os 10 verbos mais comuns que você vai escutar por aí. E você não tem que só saber escutar, você tem que saber falar e usar eles no seu dia a dia. E é isso que você vai aprender hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Teacher Laís. Eu aprendi inglês sozinha, mas eu tô ensinando vocês a aprender inglês juntinho comigo. Então, se um dos teus sonhos é falar inglês e aprender a se comunicar, já se inscreve no canal e me segue pra não perder nenhuma novidade. Hoje a gente vai falar dos 10 verbos mais comuns no inglês e os verbos que você precisa saber, você precisa conhecer todos esses verbos. E você vai perceber que todos eles vão vir com um exemplo, mas não só isso, além disso, a gente vai falar também sobre eles no passado. Então você vai conhecer a forma original deles, que a gente chama de base form, e a forma deles no past simple, que seria o passado simples. Você vai sair desse vídeo hoje falando inglês. Vamos começar pelo 10º verbo, que é o verbo to come. To come. To come significa vir ou chegar. E quando ele tá com esse to na frente, assim como todos os outros verbos que a gente vai ver, significa que ele não tá sendo conjugado. Ou seja, é chegar, vir. Não tem ninguém chegando, tá ninguém vindo. É chegar. Então, se eu quero falar, por exemplo, ela chega tarde em casa, eu vou falar she comes home late. She comes home late. Se eu quero falar isso no passado, o verbo to come vai virar came. Came. Então, esse é um verbo irregular. Ele muda, né, a sua estrutura quando a gente está usando ele no passado. Então, a frase ela chegou tarde em casa seria she came home late. She came home late. A cada verbo que eu vou falar, eu quero que você pause esse vídeo e escreva pelo menos uma frase de exemplo, tá? Você precisa praticar para você lembrar e bota o inglês para jogo. Fala aí. Em nono lugar, a gente tem o verbo to see, que significa ver. Então, é literalmente ver, assim, tô vendo alguma coisa. Então, eu poderia falar, por exemplo, eu vejo os meus amigos todos os dias. Na verdade, não. Vamos negar, então, que eu não vejo meus amigos todos os dias. Eu não vejo os meus amigos todos os dias. Ficaria I don't see my friends every day. I don't see my friends every day. E no passado, esse verbo se transforma e ele também é irregular. Ele fica só. Não pronuncia esse A como A, tá? É como se fosse um O. Fica só. Então, eu vi os meus amigos ontem, ficaria I saw my friends yesterday. I saw my friends yesterday. Em oitavo lugar, um verbo muito polêmico, porque ele pode significar algumas possibilidades, e é o verbo to take, que a gente vai traduzir como pegar. Mas, às vezes, ele pode ter outros significados, mas esse é o mais comum. Então, vamos pensar que eu quero falar assim, eu pego o ônibus para ir trabalhar, para ir pro trabalho. Então, I take the bus to go to work. I take the bus to go to work. E no passado, adivinha? Esse verbo é irregular. Tá vendo que os mais famosos geralmente são os irregulares? Mas a parte boa é isso, que você já tá sabendo no presente e no passado. No passado, take vira took. Tem 2 Os aí que você vai ler com o somzinho de U. Então fica took. Então eu vou falar que eu peguei o ônibus ontem. I took the bus yesterday. I took the bus yesterday. Tá fazendo os exemplos? Faz os exemplos. Depois não vem dizer que é de teacher, eu mandei fazer exemplo. Tem que fazer exemplo pra lembrar. Em sétimo lugar, um verbo que inclusive eu já falei nesse vídeo, de tão famoso que ele é no inglês e tão usado que ele é, que é o verbo to go, que é ir a algum lugar. Ele é muito comum, a gente usa muito porque a gente sempre tá indo em algum lugar, né? Então eu vou pegar a frase anterior e mudar um pouquinho. Eu quero falar assim, eu vou pro trabalho de ônibus. I go to work by bus. I go to work by bus. E se eu quiser falar isso no passado, como que fica? O verbo go, obviamente, também é irregular. E o passado dele é went. Ok? Então, no passado, se eu quiser falar que eu fui pro trabalho na semana passada, eu vou dizer I went to work last week. I went to work last week. Fui trabalhar na semana passada. E esse é um verbo muito comum, então fixa o passado dele na sua cabeça. Em sexto lugar, temos o verbo to make, que significa fazer, produzir. Geralmente, o to make é usado para falar coisas que você mesmo cria, sabe? Você faz com as suas próprias mãos. Então, eu quero falar assim, nossa, ela faz bolos maravilhosos, deliciosos. Eu falaria, she makes delicious cakes.
She makes delicious cake. E no passado, o verbo to make também é irregular. Então, no passado, ele vai ficar made. Tipo aqueles brinquedos que tem escrito assim, made in China, sabe? Feito, no passado. Então, ela fez um bolo maravilhoso. She made a wonderful cake, or a delicious cake. E agora nós vamos para um verbo muito polêmico, que é o verbo número 5. E ele é, assim, versátil. Esse verbo, ele é basicamente múltiplas personalidades. Você já assistiu aquele filme Fragmentado? Esse verbo basicamente é isso, porque dependendo com quem ele tá junto ali, ele se transforma totalmente. Mas eu vou te contar aqui a versão mais comum que você vai encontrar ele, que é o verbo to get. Então, o nosso verbo número 5 é o verbo to get, que a gente pode traduzir como obter ou pegar. Mas se você colocar mais coisa ali, ele vai mudar o sentido. Então, eu vou dar um exemplo desses, ó. Se eu colocar a palavra up junto do get, então, get up significa levantar. Então, eu quero falar assim, nós levantamos cedo. Eu vou falar, we get up early. We get up early. E dependendo de com quem ele tá junto ali, ele muda o sentido. Então, se vocês quiserem um vídeo só do get, pode me pedir que eu vou fazer. Mas eu também quero falar no passado. Então, o passado de get é got. Porque eu não sei se você percebeu, mas ele também é irregular. Então, eu quero falar que eu acordei tarde ontem. I got up late yesterday, ok? I got up late yesterday. Em quarto lugar, um verbo muito comum, tá em quarto lugar aí, é o verbo to say, que significa dizer. Então, eu quero falar aí de uma pessoa que me ilude. Eu quero dizer assim, nossa, ele só fala coisa bonita. Então, eu vou falar, he only says beautiful things. Only says beautiful things. E eu tenho uma novidade pra você. No passado, say não é irregular. Ele é regular, então a gente só coloca o D no final. No caso, ele termina com Y. Então a gente precisa tirar o Y, colocar um I e o D. Mas ainda assim, ele é regular. A maioria dos verbos no inglês são regulares. No passado, a maioria a gente só coloca o ED no final. Mas daí tem esses que a gente falou que são os mais comuns, que não são. Legal, né, inglês? É divertido, né? Eu gosto, acho legal. Então, no passado, to say, como ele não é irregular, ele vai ficar said. Então, eu vou falar, sim, ele disse isso. Yes, he said that. Yes, he said that. Ok? Estamos chegando então ao nosso pódio dos verbos mais comuns do inglês. E em terceiro lugar, tinha que ser ele. É o verbo to do. O verbo to do significa fazer. Aí você vai me falar, teacher, mas o verbo says, o to make, não significava fazer? Qual que é a diferença? Acalma seu coraçãozinho que eu vou te explicar, é bem simples. O to do é fazer em coisas que você realiza a ação, você não tá inventando nada. Então, por exemplo, eu faço exercício todos os dias. I do exercise every day. Agora, se eu falo I make an exercise, eu tô falando que eu estou criando um exercício que ainda não existe. Então, eu como teacher, eu crio exercícios para os meus alunos. I make exercises. Mas eu, como pessoa que vou na academia, I do exercises. Então, depende do que você quer dizer. Mas em português a gente fala fazer pra tudo. Então, tem que dar aquela atençãozinha. E no passado, do, que é irregular, fica como did. Então, eu quero falar, eu fiz o meu dever de casa ontem. Congratulations. I did my homework yesterday. E chegamos então no segundo do nosso pódio. Em segundo lugar, não poderia faltar o verbo to have, que significa ter. Então, quando você quer falar que você tem alguma coisa. Eu vou dar meu exemplo que eu sempre dou em toda aula que eu falo do verbo to have, que é I have 3 cats. Eu tenho 3 gatos. Eles são a minha vida, I love my cats. E no passado, o verbo to have também é irregular. O passado dele é had. Então, quando eu quero, por exemplo, falar eu tive uma dor de cabeça terrível ontem, eu vou dizer I had a terrible headache. E por último, o nosso verbo mais comum e também mais importante no inglês devido a isso é o verbo, você sabe, né? To be. Nossa, teacher, eu odeio o verbo to be. Ele é muito simples, vem cá que eu vou te explicar. O verbo to be é o único verbo no inglês que tem 3 formas de conjugação no presente. Então, você vai ter o am, is e are. E eles são usados a depender de quem você tá falando. Então, eu tô falando assim, eu sou professora. In English, I am a teacher. Ela é professora. She is a teacher. Nós somos professores. We are teachers.
am, is e are. Esse é ele no presente. E eu tenho uma notícia muito legal pra você. Primeiro, no passado, o to be é, repita comigo, irregular. Mas a notícia boa é que no passado ele tem apenas 2 formatos e não 3, então fica mais fácil de você entender. No passado, o to be pode ser tanto was quanto were. E como é que eu sei quando eu uso was, quando eu uso were? Se você vai usar o am ou o is no presente, no passado você vai usar o was. E se você usaria o are no presente, no passado vira were. Então é bem simples. Eu era professora. I was a teacher. Ela era professora. She was a teacher. Nós éramos professores. We were teachers. É fácil, não é? Não é muito simples? Só complicam demais o to be na cabeça dos alunos, né? A gente fica, oh meu Deus, to be. É simples, o bichinho é simples. Esses então foram os 10 verbos mais comuns do inglês. E agora, pra gente finalizar nossa prática, eu quero que você pegue pelo menos uma das frases que você escreveu ao longo desse vídeo e deixe nos comentários pra gente praticar cada vez mais. Se você ainda não me segue em todas as redes sociais, começa a seguir. Tudo é @itsteacherlaís. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa os sininhos e se você quer ter uma aula gratuita comigo toda quinta-feira, eu faço lives em um grupo secreto. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você entrar e participar das aulas ao vivo comigo. Um beijão e até o nosso próximo vídeo. Bye, bye!